Pessoal, quando nós falamos a questão das psicoses e das neuroses, existe aí uma questão referente à psicose que está ligado a uma alteração na personalidade e que vem do pregresso desse indivíduo. Já a neurose, ela poderia ser vista, usando o termo mais branda, mas para dizer que é algo que pode ter começado nessa vilegiatura mesmo, como conferir várias vezes se eu tranquei uma porta, um transtorno obsessivo compulsivo, que não está ligado diretamente a uma obsessão enquanto um espírito vindo de fora e me assediando e assolando minha casa mental. Mas uma alteração enquanto uma condição neurótica em que eu tenho necessidade de conferir várias vezes se a porta foi trancada. E, em sendo assim, se nós pegarmos a questão da psicose, que são as situações mais gravosas, porque tem a ver com alteração profunda, às vezes, na personalidade, existe aí a questão da esquizofrenia, onde o indivíduo ele pode trazer uma alteração em que uma personalidade sua do pregresso volta na sua casa mental e por isso ele surta. Então, vamos considerar que o indivíduo ele está em casa assistindo um vídeo, enquanto um tutorial de elétrica, conserto. E aí, aqueles que estavam com ele ali naquele local precisam sair para uma compra que vão fazer e ele fica sozinho. No meio daquele instante ali, na hora que as pessoas que moram com ele avisam, nós iremos até o supermercado, tudo bem? Ele responde, tudo bem, pode ir, eu vou terminar de assistir esse tutorial. E quando ele fica sozinho, pode acontecer no meio ali do acontecido, ele surta, porque a sua outra personalidade ganha espaço no seu cérebro, que vem do seu ontem, que parasita ele hoje. E ele fica irritado porque deixaram ele sozinho e acaba dando murro na parede, quebrando portinhola de vidro, a janela. Então, o que acontece? Ele, per si, houver avisado que sua parentela poderia ir no supermercado, que ele ia ficar sozinho de boa. Ele preferiria fazer assim, porque ele estava assistindo o tutorial e ele queria terminar de assistir. Mas depois que ele fica sozinho, que passa um tempo, a sua outra personalidade, que vem dele mesmo e que veio do seu ontem, assume o comando da sua circuitaria cerebral e ele fica irado por ter ficado sozinho. Aí ele surta e quebra o que está em volta. Depois ele volta, senta em frente ao vídeo do tutorial e continua assistindo normalmente. Por isso que quem é esquizofrênico, que no caso é uma psicose, toma um remédio prescrito pelo psiquiatra para não ter o surto. Porque sob o efeito do remédio, o indivíduo ele não vai ter o surto. Tinha uma moça que ela morava no interior de um dado estado
e tinha, parece que 4 irmãos menores. Ela estava em torno dos 12 anos. A mãe tinha uma alteração mental, um transtorno mental, inclusive incapacitante. E essa moça, ela, por ser a mais velha, ela acabou começando a trabalhar para ajudar na despesa da casa, porque a mãe não tinha condição de fazê-lo, ela tinha irmãos menores, e acabou que uma determinada família que vinha de uma outra cidade, que passou pela cidade que ela estava, combinou se ela queria ir com eles para ser empregada deles, mas acabar morando com eles. E agora nós já estamos falando dela com uma idade de em torno de 15 anos, mas desde os 12 ali já era ela que assumiu as despesas ali daquela casa. Em sendo assim, esses irmãos precisavam dela, a mãe precisava dela, e ela, por estar assodada por uma interferência, que no caso obsessora, que não seria uma esquizofrenia, de uma personalidade dela do ontem que voltava e acabava chaveando ela no hoje, algemando ela no hoje, que é como acontece na esquizofrenia, como esse exemplo do rapaz sentado vendo o tutorial e de repente assume o comando da personalidade dele de ontem e o domina. Ele quebra coisas ali na sua casa e depois volta a assistir aquele tutorial. Então, na verdade, na esquizofrenia, algo de mim mesmo, a personalidade que eu trago do meu ontem, assume e me domina, que é quando eu surto. No caso dela, não era esse a questão, mas uma ação de assédio que poderia beirar a obsessão daqueles irmãos mesmo, daquela mãe, que com certeza voltaram do seu ontem e com os quais ela tinha dificuldade de permanecer. Ela não deu conta de continuar com eles, os ajudando, por situações que vinham do ontem. E acabou, em torno dos 15 anos, indo embora com essa família, que era de outra cidade, e que na casa deles ela começou a trabalhar como doméstica, mas morava ali com eles, foi criada junto. No caso, a partir dessa idade, né, que ela já estava aí adolescente, mas a partir daí continuou ali sob a tutela deles, do casal ali, porque parece que tinham 3 filhos desse casal, uns 3 anos mais nova que ela, depois um outro mais novo do meio e uma menina mais nova, que ainda era pequena, essa menina e esse menino. E a mais velha desse casal, aí era próxima da idade dela. E ela indo para lá, então, não mais voltou para a família de onde ela viera. E essa moça acaba que, ao viver a experiência de deixar um compromisso tão grave, de auxiliar aquele núcleo familiar que precisava do trabalho dela e do apoio dela, isso veio a reverberar, inclusive, na questão da sua situação mental mesmo, porque ela teria aí uma trajetória de dependência de medicação de tarja preta, em que ela precisava dessa ação alopática para tentar se manter equilibrada, porque senão ela tinha assim surto de nervosismo, de irritação. E em sendo assim, ela depende do medicamento e acabou que veio a casar e teve um casal de filhos, cuja filha, aos 23 anos, ela veio a sair pela porta do autoextermínio usando uma medicação, mas que essa menina, filha dela, trazia o transtorno de borderline, que é quando o indivíduo fica na borda, que é uma outra psicose.
E ela já houvera tentado, com medicação, tirar a própria vida algumas vezes, voltava. Porque quando o indivíduo, por exemplo, toma uma medicação tentando interromper a sua vida, ele é internado, leva para uma UTI, faz a desintoxicação do organismo desse indivíduo e espera o cérebro responder. Até isso vai ter a ver com a resistência do indivíduo, a condição emocional, espiritual. E quando ele está na UTI, que faz esse tratamento prévio e faz essa desintoxicação, aguarda a resposta do cérebro. E no caso dela, ela já houvera sido internada algumas vezes na UTI pela tentativa de tomando excesso de remédio e o cérebro voltava. E dessa vez o cérebro não voltou mais, ela veio a desencarnar. E inclusive a questão do relacionamento ali entre as duas, porque existiam ali embates, discussões que aconteciam entre as duas, ela e essa filha, em que essa filha avisava que ia se matar, que ela já demonstrava a sua incapacidade de lidar com aquele clima que acontecia ali. Até porque essa menina já trazia borderline, ela, consequentemente, tinha problema de automutilação, porque o border, ele tem esse tipo de associação. E mesmo essa filha avisando que ia se matar, ela achava que era só o cão que estava latindo, mas não morde, da boca para fora aquilo. E não dava importância, e falava para ela, não vai nada, você só fala, mas não faz. E acabou que nesse momento em que aconteceu, de fato, dela desencarnar, essa moça, ela tinha ali junto dela um remédio que ela sabia que se ela tomasse não tinha mais volta, que era do namorado que tinha deixado lá. E mesmo ela se percebendo com a fragilidade e a tendência de tomar medicação que pudesse interromper a sua vida. Esse namorado, sabendo disso, essa família ciente dessa situação, permite que uma medicação que não tem mais volta se alguém tomar, estivesse ali ao alcance dela. E aí ela pega e, num dada discussão que houvera acontecido entre as duas, ela com certeza deve ter feito esse mesmo tipo de ameaça, e acaba que não foi dado crédito para a situação dela, de quem estivesse ali, e ela vem a tomar então esse remédio do namorado que estava lá com ela, que ela sabia que não tinha volta, e de fato o cérebro não voltou. Ela foi encaminhada para a UTI, foi ministrado a ela a questão da limpeza do sangue, para que ela pudesse recuperar daquela ação nociva, do excesso do medicamento, mas ao aguardar o retorno do cérebro, não aconteceu, e ela desencarnou. E daí mostra que existem situações que nós vivemos que tem a ver com reencontros que acontecem com os quais nós não queremos assumir. Nós ainda nos mantemos naquela condição de desprezo, intolerância em relação ao outro e não queremos assumir o auxílio àquele que está próximo de nós. Então a gente pode fugir disso, como essa moça que lá atrás foge daquele grupo familiar, e depois, ao construir a sua família, ela acaba que foge da responsabilidade com essa filha, que vai se manifestar em detalhes que podem acontecer ali naquele núcleo. E acontece que quando a gente fala da mediunidade, é uma capacidade que existe, é um sentido que todos temos, onde através dela eu posso ter contato, mas com vários espíritos. E em se tratando da mediunidade per si, vários espíritos podem, um após o outro, fazer uma comunicação me usando, seja pela própria mediunidade
mecânica, semimecânica ou pela mediunidade intuitiva. Então, assim, existe um leque variado de possibilidades da comunicação do espírito comigo pela mediunidade que traga, no caso eu. E aí, essas comunicações, elas vão acontecer com vários espíritos, mas quando a gente fala da esquizofrenia, nós estamos falando de a minha personalidade mesmo, do meu ontem, é que volta e que assume o comando da minha circuitaria mental, cerebral, neuronal. Mas o esquizofrênico, ele pode ter uma mediunidade. E em sendo assim, fica difícil separar quando é uma mediunidade em que outros espíritos estão usando dele para manifestar ou lhe dando uma intuição, uma inspiração, ou quando é ele mesmo, enquanto uma outra personalidade do seu ontem, que está o comandando. E aqui tem um aspecto curioso, que é a questão da autoobsessão, que inclusive está, de certa forma, ligado à sabotagem. Porque sempre que eu inicio um processo de obsessão comigo mesma, eu posso começar isso sozinha, mas eu não termino sozinha. Eu vou, devido àquilo que eu estou fazendo, o cheiro de perturbação, de transtorno que sai daquilo que eu faço comigo, atrai espíritos na mesma faixa vibratória do que eu esteja fazendo. Inclusive, há um relato em Os Mensageiros, onde André Luiz, num recorte, fala da situação de um indivíduo que ele queria, por hipnose, saber quem ele tinha sido na vida passada. Ele estava encarnado e insistiu pela via hipnótica para descobrir quem ele tinha sido antes. E ele tanto fez isso, insistiu nessa proposta, que acabou por fazer descobertas nesse sentido, onde quanto mais ele descobriu o passado, mais o passado o algemava. E aí ele começou a querer saber quem era a mãe dele ontem na vida dele, o pai, o vizinho, o colega. E assim, ele ia tentando descobrir cada qual com quem ele convivia, de onde tinha vindo, começado a sua história com esse outro, no seu ontem, na sua existência pregressa. E ele tanto fez isso, que virou uma autoobsessão esse processo, porque de tanto ele ir para o passado, para querer investigar coisas que ele houvera vivido pela hipnose, em existência pregressa, isso acabou o prendendo. E aí, quando ele veio a desencarnar, que o benfeitor pediu para ele concentrar, para poder, no caso, responder ao que ele tinha perguntado para ele, porque quando o benfeitor fez uma pergunta para ele de quem ele era, como ele estava, ele precisava, para responder, ter algum tipo de concentração, para que ele pudesse responder aquilo que tinha sido colocado para ele. E ele, ao tentar concentrar, ele voltava para a experiência dele do pregresso, de tanto que ele insistiu por hipnose, em saber o que tinha acontecido com ele no pregresso. Quando ele tentava concentrar, ele ia para o pregresso dele, ele perdeu o controle sobre a própria concentração. E aí ele respondeu para o benfeitor: eu não consigo concentrar, porque quando eu concentro para saber quem eu sou, para te responder, ou como eu estou, eu volto para cenas de existências pregressas e não tenho domínio sobre isso. E aí mostra como a questão do processo obsessivo, ele
Quando se trata de um processo que eu faço comigo mesmo, isso vai dizer de sabotagens que eu uso na minha autoabordagem, onde eu acabo perdendo o controle de mim mesma. Pelo fato de que na autoobsessão existe eu mesma em duas frentes. No momento eu estou tentando ser melhor, no outro eu me auto-obsedo e me desanimo. No momento eu estou tentando avançar, esforçando para intensificar meu passo no bem, no outro eu prendo com uma corda meu pé e me seguro para eu não avançar. Já na esquizofrenia é eu mesma, mas uma das personalidades que atua é do meu ontem, é de algo que eu vivi no pregresso. E que ao se manifestar me faz surtar e algema quem eu sou hoje. Já na autoobsessão, o outro que se manifesta não é de algo que eu vivi ontem, mas uma parte de mim que sabota o que de bom eu tento fazer. E aí tenta me desanimar, me enfraquecer. Em sendo assim, quando nós temos a questão da autossabotagem, da autoobsessão, isso, de certa forma, também poderá trazer a questão da mediunidade junto, mas no caso, se eu tenho interferência de um espírito obsessor de fora para me desanimar, isso é uma coisa. Mas eu mesma posso, em alguns momentos, tornar a obsessora de mim mesma. Em sendo assim, eu posso estar em meu processo mediúnico, onde eu estou tendo a comunicação de outros espíritos. Dentre esses espíritos, há aquele que tenta me obsedar, me assediar. De tanto me assediar, instala obsessão, desde que eu permita, a baixa vigilância, oração. E aí, ao me obsedar, acaba que naquele processo ali da mediunidade, ele pode interferir, esse obsessor, e inclusive mistificar, se passando por outro espírito, ou tentar prejudicar o trabalho que eu faço. Mas vai ter momento em que é eu mesma que posso, como obsessora de mim mesma, me desanimar, me enfraquecer moralmente, acabar não vigiando quanto precisava, não orando quanto precisava para me fortalecer moralmente. E aí eu posso, inclusive, ser enganada, ser mistificada pela obsessão que eu estabeleci em mim mesma. E com esses exemplos que nós houvermos dado, existem outros que têm a ver com a questão das psicoses e das neuroses, e que vai trazer a urgência de iluminarmos o nosso pensamento com a prece, com o desejo, a vontade de ser melhor. Inclusive, quando a gente fala a questão da nossa convivência, quando eu aprecio, analiso o que os outros façam, sou chamada por Jesus a sintetizar amando, para ajudar a auxiliar. Mas no autoexame, preciso julgar tudo que perceba em mim e fazer a análise julgando sempre.
Então, esse rigor que eu preciso ter comigo é um coração de criança para Deus, um coração de mãe para o outro e um coração de juíza para comigo mesmo. Então, com o outro, eu sintetizo, amando, e estendendo a mão. Comigo, eu analiso friamente, no sentido de colocar a lógica para funcionar, o bom senso, a intuição nobre, a inspiração elevada, mas julgando sempre, para que eu possa ir me melhorando, vencendo as racionalizações do ego, porque o ego, ele tem mecanismos para justificar aquilo que ele faz. Por isso que, numa dada situação que eu realize, se eu tiver na dúvida se aquilo foi bom, existem dois crivos. Se alguém tivesse feito comigo, eu gostaria? Se todos fizessem o que eu estou fazendo, seria bom para o coletivo? Se aquilo que eu fiz passa por esse crivo, é porque foi uma ação boa. Agora, se não passa, eu preciso ver aquilo de errado que eu fiz para consertar o quanto antes. Porque eu posso até errar sozinha, mas se eu persisto naquilo e eu não conserto, eu atraio companhias afins, que vão tornando mais difícil consertar aquilo. Porque quando eu erro, se logo eu já percebo, porque estou atenta e conserto, aí eu facilito o meu próximo passo. Mas se eu desatento, invigilante, erro e não corro atrás de consertar, e às vezes nem perceba, porque não estou vigilante, na autoanálise, na autoobservação, eu vou atrair companhias semelhantes àquilo, que vão só tornar mais difícil consertar aquilo. E isso pode ficando tão difícil, gente, que às vezes para consertar uma coisa que era fácil consertar, se eu tivesse feito isso na hora que errei, pode ser que eu vou precisar de uma outra reencarnação para resolver aquilo, porque vai aumentando. E quando a gente fala a questão de distribuir aquilo que temos na direção de outrem, de fato, precisamos entregar aquilo que nos sobra, seja no guarda-roupa, na bolsa, na mesa, apesar de que existe a premissa de que, consoante o óbolo da viúva, que Jesus nos traz, eu dar daquilo que me faz falta. Porque dar daquilo que me sobra é fácil. Jesus nos chama a dar daquilo que faz parte do nosso necessário, do nosso essencial. Do nosso básico. Em sendo assim, de fato, somos chamados a doar, mas somos convocados por Jesus a seguir além, doando a quem sofre e necessita os recursos positivos do nosso sentimento. E quando consideramos as dificuldades, os erros passionais do amor, sabemos que todos já passamos por erros calamitosos, seja de intenção, imaginação, emoção, ação. Por isso que toda vez que nós somos intuídos de atirar pedra, de denegrir a imagem do outro, nós estamos sob a ação de malfeitores. Porque o benfeitor, ele nunca vai me emular a denegrir o outro, a criar rixa entre partido, entre facção política, econômica, religiosa. Quando eu estou sendo incitada a odiar faccionalmente e a
ser intolerante, a ser preconceituosa, isso é ação de malfeitor que tenta se imiscuir por essas permissões que nós damos. Por isso que, ao analisar aquilo que está em torno de mim, nos conscientizemos de que não há alguém que eu não possa identificar o ângulo mais claro, o lado nobre, a boa parte, o tópico da esperança. Todos têm qualidades que suplantam muito defeito. Mesmo que isso esteja, conforme vai dizer no Evangelho segundo o Espiritismo, sob dobra, inacessível para nós. Mas o germe da bondade, da caridade está ali, onde for. Em sendo assim, quando nós temos esse olhar que acolhe, que perdoa, que tolera, que se compadece, que tenta levantar quem está caído, que esquece o erro do outro para poder olhar o que de bom ele tem. Isso é ficar com a boa parte desse outro, o tópico da esperança, o lado nobre, o ângulo mais claro. E, na dúvida, gente, referente a algo que acontece em torno de nós, fiquemos do lado daqueles que amam. Porque eu posso assistir um noticiário em que esteja sendo falado de uma circuitaria corrupta que está sendo desmembrada, enquanto ali uma facção, e que um foi preso, outro está para ser julgado, outro foragido. Mas se aquele que está trazendo noticiário está nos incitando a odiar esses criminosos, então nós já temos que tomar cuidado. Porque uma coisa é eu tentar alertar uma situação de corrupção para que outros não caiam nisso. Mas outra coisa é eu falar uma corrupção que aconteceu com uma tinta que leva quem está assistindo a odiar os envolvidos nisso. E aí, mesmo que aquele que esteja falando, esteja trazendo a notícia para alertar uma situação que precisa ser combatida, ele sai da verdade quando ele me incita a odiar quem fez aquilo. Nós iremos combater o erro, consertar, e aqui é quando, no caso, mais pessoas estão envolvidas. Porque se o erro do outro diz respeito a ele, então a gente deixa aquilo para ficar com o que de bom ele traz, esquece o que seja negativo e fica no positivo. Mas, se o erro de alguém prejudica outras pessoas, e se esse grupo de pessoas prejudicadas por esse erro estão sob algum tipo de risco devido a isso, porque geralmente quando acontece uma determinada falha que prejudica a coletividade, é porque coloca outros em apuro devido ao erro daquele único indivíduo. Aí nós precisamos agir, com certeza. Mas sempre pautado na caridade. Nós iremos agir no sentido de parar aquela situação que está prejudicando a tantos. E não odiar quem está fazendo aquilo.
não punir quem está fazendo aquilo, mas no sentido de desfazer o que está acontecendo ali de erro, para que os que estão sendo prejudicados por aquilo sejam libertados daquela situação. Em sendo assim, nas nossas condutas, a questão da doação, da renúncia é a base, porque muitas vezes Jesus ele não vai acalmar a tempestade, o mar revolto que eu estou nele, mas ele vai me fortalecer. Como uma marinheira que, no meio desse mar revolto, me domino melhor, aprendo a vencer minhas paixões, melhor conduzo o timão desse navio. Por isso que quando o interesse entra por uma porta, o amor sai pela outra. Não há coadunação do interesse, da pretensão pessoal com a caridade genuína. E quando a gente fala da fome no mundo, ela vem do egoísmo. E a guerra vem do orgulho. Por isso que quando nós combatemos essas chagas morais que nós temos, vai acontecendo da gente conseguindo diminuir a guerra no mundo, diminuir a fome no mundo. E nós ainda não depreendemos o sacrifício de Jesus. A gente consegue abstrair uma réstia no ápice da exemplificação do Cristo, como o mínimo seguidores, mas ainda não alcançamos, assambarcamos a amplitude da caridade que Jesus nos trouxe. Por isso, gente, que nós vamos descobrindo novos meios para beneficiar, instruir. E para a nossa mão esquerda não saber o que fez a nossa mão direita, porque nós estamos no desinteresse, na renúncia. Por isso que a perseguição, ela deve ser um motivo de alegria para nós, porque Jesus mesmo diz que no mundo teríamos aflições, mas coragem, porque ele houvera vencido o mundo. Por isso que antes chorarmos sobre o grilhão da resistência do que sorrirmos sob uma situação de narcótico quedoso. E quando a gente fala de avançar sobre o grilhão da resistência, estamos falando que é melhor sermos perseguidos do que sermos confetados. Porque a perseguição, ela acaba que aprimora o nosso mecanismo de vigilância, e isso vai nos fermentando enquanto esse metal para, mesmo chorando, avançarmos no grilhão da resistência, que é a resiliência, a humildade, o heroísmo. De quem? Em meio ao tsunami que for, melhor aprende o conduzimento do timão do navio. E
que a persistência na prece, que é um caminho importantíssimo, base para irmos vencendo as nossas auto-obsessões, as nossas auto-sabotagens, as obsessões de terceiro que vivemos, o Evangelho no Lar diário. Então, quando eu abro ali o Evangelho segundo o Espiritismo, eu leio, mesmo quando a gente fala do Evangelho, do Novo Testamento mesmo. Porque quando a gente lê esse material, nós estamos em contato com os benfeitores que escreveram através dos apóstolos que trouxeram esses ensinamentos. A gente sabe que Jesus não fundou uma religião, Jesus não escreveu um livro, mas ele, consoante nos prometera, não nos deixou abandonados e continuou nos intuindo para que escritos acontecessem, para que o pipoque da sua vibração acontecesse orbe afora, consoante vem acontecendo por mais de 2000 anos. Em sendo assim, quando a gente tem contato diário no Evangelho no Lar com o Evangelho de Jesus, e lê ali um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, coloca um copo de água para fluidificar, porque ali é colocado um penso, uma fluidificação de Jesus para aquilo que precisamos. Isso vai nos fortalecendo, porque a gente vai prescindindo da forma para adentrar a essência. Quanto mais eu quebro com a forma, mais eu incorporo a essência, assimilo ela. Daí que Jesus ele vai nos dando esse fortalecimento por esse Evangelho no Lar diário. E tanto eu, enquanto alguém que posso me auto-obsedar, eu vou sendo transformada, quanto um espírito que está ali no meu ambiente doméstico é alcançado e beneficiado, recebe tratamento. Se eu trago alguma doença de personalidade, alguma psicose, seja esquizofrenia, borderline, burnout, os transtornos de déficit de atenção, de hiperatividade, de autismo, quanto espectros, TOD, que é o transtorno opositor desafiador, e toda uma gama que acontece de alterações que possamos acontecer, isso vai sendo alcançado pela vibração do Cristo. Visto que em casos como essa gama de psicoses que possam nos assolar, a oração ela vai permitindo que nós conectemos com os benfeitores, que em nome do Cristo de Deus vão nos fortalecendo, nos dando autoconhecimento. Já no caso das neuroses, que são experiências que nós trazemos aqui e que diz de alterações neuronais que estejamos vivendo, que pode vir do nosso ontem, ou pode ser a experiência do hoje, e aquilo que estamos construindo em termos de afinidade, de escolha, e que pode manifestar em alterações devido a conexões de companhias. E enquanto oramos e temos essa persistência na prece diária, vai permitindo que nós possamos ir sendo fortalecidos, reharmonizados. E moralmente aptados, onde a nossa circuitaria moral ela vai sendo sublimada. Por isso que a prece, ela é essa bênção que
ao aproveitarmos, nós vamos recolhendo os seus benefícios, passo a passo. Porque há situações, gente, em que o indivíduo ele não consegue o benefício da prece, porque ele não consegue rezar. Se a gente for considerar situações em que o indivíduo, seja no astral, seja aqui, que ele não consegue a oração, que ele está hebetado e aelhado de alguma forma, e que ele não tem força e não consegue iniciar uma oração, diz da preciosidade que é quando nós podemos rezar, se quisermos. Até para que não venhamos a cair nessas situações outras, mais gravosas. E que às vezes o indivíduo pode se demorar por muito tempo até que ele tenha condição de ir quebrando a situação que ele está. Em sendo assim, quanto mais nós aproveitarmos a prece e trazermos ela para o nosso cotidiano e, sobretudo, colocar isso na nossa ação no bem, que passa pelo nosso pensamento no bem, a nossa palavra no bem e a nossa ação no bem, vai acontecendo que a gente vai tomando a rédea do nosso destino, quebrando a escravidão à entidade perversa, que possamos antes ter tomado como habitual testemunha, e vamos conseguindo trazer para a luz aquele que possa ter se colocado num nível inferior ao bruto, que, falando de mim como espírito inferior, estou sujeita a fazer isso, se não vigiar e orar. Por isso que, se nós assambancarmos a extensão dos perpétuos criminosos na existência carnal, e das transferências que acontecem dessas situações irregulares para o além-túmulo, onde pavorosos infernos são criados por aqueles que urdiram e se demoraram nisso enquanto na crosta do mundo encarnado, se nos mostra que o desprevenido, descuidado, que não se esforçar a tempo, correndo atrás para combater e vencer a sua baixa paixão, naturalmente estará tecendo um despertar no além angustioso.